Jurando Pava Pirou, tá começando mais um episódio da Hora do Caos. Nesse episódio a gente vai falar qual é o local mais letal e mais desconhecido do planeta Terra. Eu sou o Rafael Cavalcante e o Aquaman é mais recente que o Hulk. Eu sou Jorge Saraiva e eu concordo plenamente com essa afirmação. E ele é tão resistente que até a BCG ia ser ruim pra aplicar nesse filho da peste. Emanuel, taca ali pau nessa vinheta então. Bicho, agora me diga aí, por que é que esse local é tão desconhecido? Olha, 99% da vida na Terra existe nesse local. Existe, se você fosse pegar o volume desse local e botasse numa piscina com um fundo do tamanho do Brasil, ia ter 200 km de altura. 95% de toda a vida descoberta hoje em dia é nesse local, nova. 80% dos vulcões existem só nesse local. Existe uma cachoeira com 100 vezes mais vazio do que a maior cachoeira do mundo nesse local. Molesta, menino. E você tem ideia mais ou menos que esse local deve ser a casa da porra, né? A casa da porra é um lugar bom. Não, é o fundo do oceano. Mas o fundo do oceano é realmente desconhecido, Job. Rapaz, eu fiquei sabendo ali na bodega do Zé que... Não é tomar dose. que se você pegar o fundo do oceano e o universo, a proporção de desconhecimento de um e do outro é quase igual. Porque olha só, 75% do universo é energia escura, que a gente sabe o que é. Não. Tem uma penca aí que é de matéria escura, que a gente sabe o que é. Não. Aí tem 4%. E do nosso fundo do oceano a gente só conhece 5%. Então é a mesma coisa, né? 4 e 5%. E a extensão é tão grande que daria a extensão de 36 Estados Unidos, é o tamanho do oceano hoje em dia. Agora a pergunta é, por que a gente sabe tão pouco? O que é que dificulta a gente saber mais sobre o oceano? Não, vamos supor o seguinte, que eu pego uma pedra nos seus pés e sacuda você no fundo do mar. O que é que acontecer com você? Rapaz, olha, tem um lugar lá chamado Fossa das Marianas. Só joga a Mariana lá dentro, as renadas ficam. Se você der o azar de ser sequestrado por uns traficantes e eles jogarem você nesse lugar, uma agiotagem, né, o cara mais uma pedra joga lá e você dá o azar. Primeiro, você vai passar pelo menos 3 horas caindo. E depois de 2 horas você não vai conseguir chegar nada, porque a luz do sol não consegue chegar lá no fundo. Aí pra você ter ideia, se você pega um submarino, o submarino que desceu lá, né? Que foi com um cara lá chamado Don Walsh, ele desceu lá, foi o primeiro cara, e ele foi o primeiro cara a descer lá nessa Fossa das Marianas, ele ainda hoje tá no Guinness Book como o cara que fez o mergulho mais profundo. Foda da porra. O submarino que levou esse cara lá pra baixo tinha 25 centímetros de espessura de puro aço. É quase um polo que ele pegava, né? Não tem nada não. O que aconteceria com um ser humano se ele saísse desse submarino a esses 11 km de profundidade? Então, essa Fossa das Marianas, né, que tem 11 km de profundidade, que é o Everest e mais metade dele para dentro d'água. O que acontece? A cada 10 metros dentro d'água, você aumenta 1 atm de pressão. Um quilo mais ou menos por centímetro cúbico. Exatamente. 1 atm é o que a gente está aqui, né? Ao nível do mar, né? Aí a cada 10 metros você desce 1 atm. 11 quilômetros dá o quê? É 1.100 atm de pressão. É 1.100 quilos em cima de um ponto só. Maria says she's dying. Through the door I hear her crying. Why? I don't know. Around here. É tipo que se você colocasse 50 Boeing 747 a cada centímetro do seu corpo. Tinha um peixinho do aquário da época medieval que eles tiravam do fundo do mar e vivia mais ou menos a uns 500 metros do fundo do mar. Para esse peixe suportava a mesma coisa se você botasse um cavalo em cima de uma moeda na sua cabeça, se você quisesse equilibrar. Lungs and intestines, blood, ears and sinuses, even teeth, all parts of the body that may contain air. When you're going down, because that gas is getting so compressed. Like squeezing the air out of a sponge. Eventually, her lungs shrink to such an extent that they are no longer buoyant. E bicho, qual é o efeito da descompressão no corpo humano, né? Bom, quando você desce com aqueles respiradores, você tem nitrogênio no seu sangue e quase a pressão inversamente ao volume, então você tem que esse gás vai se liquefazendo no seu sangue e quando você tenta subir, é a mesma coisa que você pegar um garfo de água mineral, tentar abrir o nitrogênio no seu sangue, ele efervesce e você explode se você tentar sair.
O que é que eles fazem no pesca em companhia de peixe de profundidade? Eles jogam a isca do peixe lá no fundo e vão pescando o peixe. O peixe vai descomprimindo tão fortemente, vai saindo dessa descompressão, que o olho dele cristaliza, porque existem bolhas de ar formando no olho dele, por isso que tem aquele aspecto de olho saltado. Tô ligado. E o volume de ar dentro do intestino desse peixe expande tão forte que o estômago dele sai pela boca. Então, quando você pega o peixe, depois você pescou de alta profundidade, você joga ele de volta pro mar, ele vai morrer de todo jeito. Então é o pau no cu desse pessoal pesca companhia que só fala do peixinho. Pau do peixe, velho. E o que é que o ser humano precisaria, biologicamente, para sobreviver no fundo do mar sem morrer? Porque ele é extremamente letal lá no fundo do mar. Bicho, uma pele mais ou menos resistente como aço, uma lanterna na cara, porque lá é tudo escuro, né? E passar a resistir bem à fome, porque ele só vai se alimentar de plâncton mesmo. Basicamente isso. E normalmente esses seres que eles vivem a mais de 2 horas de profundidade, eles não têm acesso à luz solar, então eles têm fotoluminescência, que eles têm algumas bactérias que acabam se atraídas por esse peixe e acabam gerando luz. Seria que nem aquele cara que sobreviveu no ratinho com a lanterna no rabo, né? Pois é, tinha esse peixinho da lanterna na cara aparecendo no filme do Nemo, né? É o próprio Nemo. E quais são as suas considerações finais sobre esse local mais inóspito do planeta? O que a galera descobriu lá? A galera descobriu lá na Fossa das Marianas que os polos norte e sul magnéticos da Terra eles invertem de tempos em tempos. Caralho. Eles descobriram lá porque lá como está próximo do manto tem uns vulcões. Que nem as cacimbas lá do Ceará, tem que ser funda pra caralho. Exatamente. Aí esses vulcões eles jogam um magma, né? E esse magma responde ao campo magnético da Terra. Se orienta e congela os momentos. Exatamente. Aí quando ele esfria, no começo ele só está ali, mas quando ele esfria, ele se orienta na linha do campo magnético. Aí o pessoal percebeu que tem umas listras que estão alinhadas para o norte magnético e outras que estão alinhadas que é devido à mudança periódica. Há quanto tempo isso ocorre? Mais ou menos 340 mil anos. E sobre o que acontece sobre a orientação no fundo do mar? Rapaz, a orientação é estranha, porque se você, antes, o cara bota uma venda em você, leva lá pro fundo do mar, cabra cega, né? Dá um rodopio assim, tá ligado? Um barco mortal pra frente. Aí diz, Rafael, volta pra superfície. Sem luz e sem nenhuma orientação. Porque você nem gravidade tem, porque você está em equilíbrio hidrostático com o meio, né? Então você não sente gravidade porque tem puxo. Você está em equilíbrio de força na lei, a força que você é zero. É zero, você não tem luz. Então, porra, pra onde é que eu vou? Ir pra direita é a mesma coisa de ir pra cima, tá ligado? Então você morria desorientado no fundo, além da falta de oxigênio. É foda, é tipo, no espaço ainda é mais fácil, porque tem estrelinha, né? Assim, né? Por isso que o Aquaman é foda, né? Porque ele consegue se orientar, desorientar sem luz. Ele consegue sobreviver a uma pressão de uma torre Eiffel em cima de 1 centímetro de pele. Então ele consegue falar com uma sardinha como Jacosta também, né? É foda, bicho. Eu respeito o Aquaman agora, tá ligado? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte e compartilhe. Um forte abraço. Até a próxima. One, two, three.